Boa tarde a todos. Uma vez mais estamos em confinamento e impedidos de nos reunirmos como igreja. E para colmatar, em parte, essa falta e esta necessidade que temos de alimentar as nossas almas, eu gostaria de partilhar convosco alguns pensamentos baseados na Palavra de Deus, para que, desta forma, também as nossas almas possam ser alimentadas e não percamos o foco. E a passagem que eu gostaria de partilhar encontra-se no segundo livro dos Reis. E foram palavras que um homem de Deus, o profeta Eliseu, disse ao seu moço, de nome Geazi: não temas, no versículo 16 do capítulo 6, ele diz: não temas, porque mais são os que estão connosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Mas vamos nos contextualizar. Israel e a Síria estavam em guerra e o rei da Síria apercebeu-se que os planos, que a estratégia que ele delineava para combater Israel, que eram defraudados. Que Israel deveria de ter alguém, até se calhar dentro do próprio exército sírio, que lhe comunicava aquilo que o rei e os seus generais pensavam fazer. Mas alguém disse que não. Não, o problema é outro. A situação é outra. Há lá em Israel um homem de Deus, há um profeta chamado Eliseu, e o Senhor mostra-lhe aquilo que tu planeias. E ele vai e comunica ao rei de Israel e ele tem conhecimento dos nossos planos por meio desse profeta. Então o rei da Síria ficou zangado, ficou irado e deu ordens ao seu exército para que encontrassem Eliseu, o capturassem e o levassem para a Síria. E então eles, sabendo da cidade onde ele estava, numa noite o exército cerca essa cidade para levar para a Síria o profeta, o homem de Deus. E quando Geazi, o seu moço, num dia levanta-se cedo, abre a porta da casa e o que é que ele vê? Vê que estão cercados pelo exército da Síria. Não havia fuga possível, não havia escape, e é nesse contexto, quando ele vê aquilo, ele vai ter com Eliseu e diz: ai meu Senhor, que faremos? E ele respondeu aquilo que nós vemos. E a primeira coisa que disse foi: não temas, não tenhas medo. A primeira aplicação que eu gostaria de fazer é a seguinte. Nós muitas vezes também nos sentimos encurralados, cercados. Podemos ficar cercados pelo fracasso, pelo desamparo, pela culpa que não nos larga, cercados pelas ameaças dos outros, pela incompreensão daqueles que nós mais amamos, cercados por aquilo que o futuro nos reserva, cercados pela doença, necessidades materiais. E este cerco, neste cerco pode abrir-se uma brecha. E uma dúvida a entrar no nosso coração, alojar-se ali e fazer um trabalho nefasto no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com a Igreja, no nosso relacionamento com o povo de Deus. Não somente a dúvida, mas também raiz de amargura pode entrar no nosso coração, crescer ali e perturbar-nos. Ficamos desorientados, sem saber o que fazer. E então eu quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança, nomeadamente trazer para nós, trazer para aqui, para hoje, para o dia que se chama hoje, esta resposta que o homem de Deus deu a Geazi e que nós podemos apropriar. E é como que o Senhor também nos dê esta resposta. E ainda hoje o Senhor diz: não temas. Aqui há muitos anos, alguns eu li que esta expressão, não temas, não tenhas medo, se encontra na Bíblia 366 vezes. Se for assim, é uma vez para cada dia do ano, não excluindo os anos bissextos. Agora, porquê que nós, como filhos de Deus, como povo de Deus, como cristãos,
crentes em Cristo, porque é que nós poderemos apropriar para nós este versículo? Em que é que nós nos fundamentamos para afugentarmos o medo, para dizermos e para tornarmos nossa esta mensagem, não tenhas medo? Não somente nós tornarmos nossa essa mensagem, mas nós também dizemos aos nossos irmãos, às nossas irmãs na fé, não tenhas medo. Qual é o respaldo? Qual é o respaldo? O versículo explica, ele diz, Eliseu diz, não temas, porque mais são os que estão connosco do que os que estão com eles. Nós temos o direito para não termos medo, temos este privilégio, porquê? É porque somos mais espertos do que os outros, somos mais inteligentes, mais corajosos, mais fortes. Não, não é isso. A razão é esta. Há quem seja por nós, quem esteja em nós e quem esteja connosco. E nós estamos a ter um privilégio maior do que Eliseu e o seu moço tiveram nesta altura. Eles foram rodeados pelo exército celestial. Pelo exército celestial. Nós também poderemos ser. Mas não somente pelo exército celestial, mas também pelo Senhor dos exércitos. Nós podemos dizer, não somente que Deus está connosco, mas que Ele também é por nós. E nós temos esse reforço, temos esse alicerce sólido na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, por exemplo, ele sabia disto, ele apropriava-se disto. E em Romanos capítulo 8, não é um mero registro, aquilo que ele diz, a partir do versículo 31. É algo mais do que isso. É um hino de vitória. E então, ele também estando cercado pela tribulação, cercado pelos inimigos do Evangelho, lidando com a ingratidão, passando trabalhos mais do que todos os outros. Apesar de tudo, ele conseguia sair desse cerco vitorioso, triunfante. E qual era o seu segredo? Ele partilha connosco o seu segredo. Ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O segredo era este: Deus é por nós. Eliseu disse: mais são aqueles que estão connosco, não somente em número, mas também em poder. Nós podemos ver no livro de Apocalipse aquilo de que um anjo é capaz. Agora, um exército de anjos, daquilo que eles seriam capazes. Mas o Senhor dos exércitos é mais forte do que os anjos. Ele é maior do que os anjos, como lemos em Hebreus. E então, esse Deus, esse Senhor dos exércitos, diz Paulo, Ele é por nós. E então ele argumenta: Ele sendo por nós, quem é contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E agora reparem, é este o seu triunfo, é esta a sua vitória. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Podemos estar cercados por tudo isto. Mas ele acrescenta, pelo facto de que Deus é por nós, em todas estas coisas, bem, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos caídos, neste caso, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não ter medo, porquê? Porque Deus é por nós. Podemos ir mais longe. Ele está connosco. Ele é por nós. Mas individualmente nós também podemos apropriar não somente esta promessa, é esta certeza. Há duas maneiras do Senhor olhar para o seu povo. Ele pode olhar para o seu povo, no nosso caso, como igreja, o seu corpo e todos os membros que compõem este corpo que é a sua igreja. Ele pode olhar para nós como um edifício e ver todas as pedras vivas que compõem este edifício. Mas ele também pode olhar e olha tantas vezes e sempre
Ele olha não somente para a igreja no seu todo, mas olha individualmente para as partes. Ele olha para cada membro da igreja. Olha para cada pedra viva do edifício que ele está a edificar. Por isso, cada um de nós pode dizer: Ele está comigo. Ele é por mim. Comigo é uma palavra querida para o Senhor Jesus. Por exemplo, quando aquele salteador que estava crucificado ao lado dele no monte do Calvário disse: Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino. Jesus disse: hoje estarás connosco no paraíso. Poderia ter-lhe dito: hoje estarás connosco, com aqueles que, com o tal exército celestial, com milhares de milhares e milhões de anjos, e estarás... Mas ele disse: estarás comigo no paraíso. É comigo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, tanto Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. E este relacionamento de cada parte, este relacionamento individual, não é algo novo apenas desta dispensação. David também já dizia: quando eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, eu não terei medo. Porquê? Porque tu estás comigo, é comigo. Portanto, quando estivermos cercados, não somente o Senhor está ali, Ele é por nós, mas mais ainda, nós podemos dizer: o Senhor é comigo, Ele é comigo. E Ele está não somente à minha volta, Ele está presente, mas Ele está em mim. Cristo em nós, esperança da glória. E maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Uma razão muito forte para nós não termos medo. Porquê? Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Ele nos ama, nós o amamos. E o perfeito amor lança fora o medo. O medo é uma reação natural. Eu tenho uma situação que às vezes até se torna caricata. Ainda aconteceu há 3 ou 4 dias. Estava a caminhar num jardim público e uma senhora passeava o seu cão. Não era um cão, era um cãozinho, rafeirinho. E ele, portanto, soltou-se da trela e corre em direção a mim. Quando isso acontece, eu fico todo arrepiado. Eu fico com uma sensação estranha no estômago. E o cão correu para mim e eu fiquei com os cabelos em pé. Ele depois parou, mas parece que vi o sorriso. Não era na cara dele, era no focinho dele, mas era um sorriso de desdém. Ele apercebeu-se do meu medo e pensou assim: eu já te ganhei. Não te mordi, mas ganhei. E às vezes é isso que o inimigo das nossas almas, que o diabo nos faz. Ele bate com os pés no chão para nós termos medo. Ele cerca-nos para nós termos medo. E o medo é um sentimento natural, às vezes é uma reação natural. Por exemplo, nós vemos que o primeiro sentimento que Adão teve depois de ter pecado foi ter medo. Ele teve medo. E nós muitas vezes temos medo. Mas, quando vier o medo, e ele vem, lembremos, o maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. E esse que é o maior, que tem um nome acima de todo o nome, a quem o Pai lhe deu toda a autoridade nos céus e na terra, não somente está connosco, mas é por nós e está em nós. E Eliseu fez outra coisa. Ele orou para que o Senhor abrisse os olhos de Geazi. Orou e disse: Senhor, peço que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O exército celestial era mais numeroso, era mais poderoso do que o exército do rei da Síria. O Senhor escreve à igreja de Laodiceia e, entre outras coisas, recomenda que eles deveriam de ungir os olhos com colírio para que vissem. Muitas vezes nós perdemos a visão do Senhor. Deixamos de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual está vivo à mão direita de Deus e também intercede por nós. Deixamos de olhar para este Cristo ressuscitado. Devemos de recordar as palavras que o apóstolo Paulo disse ao jovem Timóteo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de David, ressuscitou dentre os mortos. Lembra-te. Nós muitas vezes, quando estamos cercados,
quando deixamos que o medo se tenha entranhado na nossa alma, nós deixamos de recordar, de lembrar de que Jesus está vivo e Ele é por nós e está em nós. E deixamos de ver o invisível. A dúvida substitui a fé. A fé é a prova das coisas. É a prova das coisas que se não veem. A fé deve nos levar a ver o invisível. Abraão, pela fé, deixou o Egito, não tendo medo da ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Vemos isso em Hebreus capítulo 11. Ele ficou firme como vendo o invisível. Nós ficaremos firmes, mesmo apesar de cercados por tantas coisas. Se abrirmos os olhos da fé para vermos as coisas que estão no alto, pensar nelas, abraçá-las, fazê-las nossas, e vermos pela fé o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e à sua direita está aquele que morreu por nós, que ressuscitou por nós, que subiu ao céu por nós, e que à mão direita de Deus continua a ser por nós. Ele é por nós, Ele está connosco, Ele está em nós. E a mensagem que deixo para o Centro Bíblico da Feira, e não somente para a nossa igreja, mas para todos aqueles que tiverem acesso a esta gravação, a este filme, é que nós possamos alicerçar a nossa fé assim, com esta base sólida, que são as promessas de Deus, que não são meras promessas. É algo que o Senhor zela e acampa-se junto à sua palavra para que as suas promessas se cumpram. E isto não é uma área meramente teórica. Ela pode ser experimentada por nós quando estivermos cercados por tantas coisas, por tantos acontecimentos. A situação vigente que nós vivemos hoje da pandemia. Ainda hoje eu li um artigo num certo jornal e uma enfermeira que passou por esta experiência de um Covid positivo com muitos sintomas. Ela dizia: eu tinha dores, eu tinha mialgias, eu tinha febre, eu tinha posição para estar, mas acima de tudo eu tinha medo. E perante as situações da vida, sejam elas quais forem, a primeira reação pode ser de medo. Mas como salmista nós também dizemos: no dia em que eu temer, no dia em que eu tiver medo, eu confiarei. Confiarei neste Deus que está junto, que é por mim e que está em mim. Que o Senhor te abençoe neste dia. Amém.